Quando eu era criança, eu tinha o sonho de conhecer a Disney. E conforme eu fui crescendo e fui conhecendo outras coisas, eu me apaixonei por Harry Potter e vi que Orlando era o grande objetivo de viagem internacional da minha vida. Bom, depois de muitos anos juntando dinheiro e tentando convencer meu noivo de ir para Orlando comigo, em 2017 eu comecei a ir atrás de todas as coisas que eu precisava para realizar esse sonho. E eu não vou mentir, foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu nunca tinha conversado com alguém que tinha ido para fora do país e nunca tinha ido para fora do país. Então a única coisa que eu sabia era que eu precisava de um passaporte, de um visto e só. No começo eu procurei algumas empresas de excursões, mas eu fiquei meio desanimada porque eu comecei a ler vários comentários negativos falando: eu queria tanto ter feito isso, mas não fiz porque não estava no roteiro. Ou então eu fiz isso e eu não estava muito afim, mas todo mundo ia fazer, então eu fiz. Ou então eu não aproveitei tanto o parque porque eu tive que ficar junto com o grupo. Enfim, gente, eu fiquei com muito medo de voltar frustrada da minha viagem. Era o sonho da minha vida. Então eu vi que a única forma de fazer as coisas do jeito que eu queria era se eu tivesse um roteiro só meu, uma coisa personalizada. Foi aí que a parte mais difícil da minha viagem começou. Planejar uma viagem para Orlando foi muito difícil. Mais do que difícil, foi desgastante no começo, porque eu rodei a internet inteira, eu lia blogs, eu via vídeos no YouTube, eu participava de grupos no Facebook, no WhatsApp, e eu nunca tinha as informações que eu precisava de forma assim, como eu vou dizer, plena. Eu sempre achava informações picadas, às vezes parecia que as pessoas ocultavam informações e chegou uma hora que eu pensei realmente em desistir. Eu pensei que eu fosse ter que juntar um pouco mais de dinheiro para contratar alguém para fazer esse planejamento de viagem para mim, mas com muita força de vontade ali e pegando uma coisinha daqui, uma coisinha dali, eu desenvolvi. Nossa, parece até meio assim, né? Uma pessoa meio arrogante falando eu desenvolvi, mas tudo bem. Eu consegui criar um método só meu, assim, vamos dizer, de planejar viagens. Eu fui juntando todos os picadinhos que eu conseguia para fazer uma informação completa, assim, do jeito que eu queria, porque eu vou confessar que eu sou uma pessoa extremamente detalhista, então eu não queria passar perrengue na minha viagem, e daí eu fui anotando tudo nesse caderninho aqui, que no final das contas virou um cadernão, porque eu vi que precisava de muita coisa para fazer a minha viagem assim com essa tranquilidade que eu queria. E eu fui e voltei e graças a Deus correu tudo perfeitinho na minha viagem. Em questão de planejamento, né? Porque é óbvio que a gente passa por alguns perrengues, algumas situações engraçadas. E toda viagem acontece isso. Eu acho que até se não tivesse alguma presepada aí na viagem, não seria uma viagem divertida, né? Mas em questão assim de planejamento, a minha viagem foi muito perfeita. Eu não precisei de nada mais do que eu não tivesse assim resolvido aqui no Brasil e também não precisei de nada menos, não fiz nada sobrando, digamos assim. E depois que eu voltei, eu comecei a ver que eu gostava muito de planejar viagens. Então eu comecei a planejar a viagem dos meus amigos, dos meus parentes. A pessoa fala, sei lá, eu tô indo ali pro Guarujá, eu já quero planejar a viagem dela, porque eu achei muito legal. E eu achei que esse método que eu desenvolvi muito bom. E o jeito que eu fiz isso facilitou a vida de todo mundo, assim, desde a parte inicial de viagem, que é a parte de documentação, para procurar passagem, hospedagem, a parte de trocar moeda, né, fazer o câmbio de forma mais econômica, arrumação de mala,
segurança de mala, porque se tem uma coisa que a gente morre de medo é na volta alguém roubar a nossa mala, né? Então eu fui juntando todas as dicas que eu via de segurança de mala, eu juntei tudo na minha mala e minha mala veio assim, ó, mais segura que o cofre do Banco Central, posso garantir pra vocês isso. Enfim, eu vi que eu comecei a ajudar muitas pessoas a planejar suas viagens com essa forma pela qual eu me organizei. E eu vi que eu precisava compartilhar isso com mais pessoas, porque eu sei que eu não sou a primeira e nem a última pessoa que vai tentar planejar sua viagem e que vai encontrar muita dificuldade. E depois de algumas pessoas começarem a plantar essa sementinha na minha cabeça, assim, eu resolvi criar o Perdidos para ajudar outras pessoas que têm essa mesma dificuldade que eu tive de planejar a sua própria viagem. Seja por questão econômica, ou seja pelo fato de ser tão perfeccionista e inseguro, igual eu era também. Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar a ticar item por item, post-it por post-it desse caderninho. Não se assustem, porque pode parecer muita coisa, mas não é. A gente vai falar sobre documentação que você vai precisar, de como conseguir passagem e hospedagem mais fácil. A gente vai falar de como conseguir alugar um carro sem ter que ficar lá no balcão do aeroporto com aquela encheção de saco de querer a pessoa querer ficar te empurrando coisas que você não quer colocar no seu carro. A gente vai falar da segurança da mala, que eu me tornei expert na segurança da mala. Enfim, gente, a gente vai tratar de tudo que você precisa saber e precisa correr atrás antes de fazer sua viagem internacional, para ir assim, ó, tranquilo, de que tudo vai dar certo, eu tenho certeza que vai. Então, se você acabou de chegar aqui, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação para o YouTube avisar você sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram por enquanto. Eu vou criar um blog, mas assim, gente, eu não sou uma pessoa que me dou muito bem, assim, com tecnologias e computação. Então, eu tô indo aos poucos, assim, eu tô tentando criar um blog, sim, pra gente colocando aí essas etapas lá no blog, mas o blog ainda vai demorar um pouquinho, tá? Então siga a gente no Instagram, porque lá no Instagram eu vou colocando as etapas certinhas toda vez que sair um vídeo. Então até a próxima semana e bora planejar! Tchau!